O mundo está cheio de lugares assustadores, com histórias macabras que atraem a curiosidade de muita gente. Hoje eu vou te mostrar 5 desses lugares que só quem é bem corajoso iria. E aí, ficou na curiosidade? Olá, eu sou Ana Rodrigues e você é bem-vindo ao Olha Isso. Já deixa o seu like e joinha para saber que você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para o YouTube te avisar quando sair um vídeo novo. Então, olha aí 5 dos lugares mais assustadores do mundo. Colina das Cruzes, Lituânia. Não se sabe ao certo quantas cruzes e crucifixos há nesta colina, mas estima-se que existam mais de 100 mil. A Lituânia esteve sob o domínio soviético do início da Segunda Guerra Mundial até o início da década de 90. Durante esse período, todos os cidadãos lituanos que tentavam se livrar desse domínio eram enviados para a Sibéria. Eram logo considerados mortos, e então seus familiares fincavam uma cruz na colina em sua memória. O primeiro a fazer isso teria sido o filho do dono do terreno. Quando foi enviado para a Sibéria, o filho então cravou uma cruz onde seu pai trabalhava, e o costume foi adotado pela população. O local foi muitas vezes destruído. As cruzes eram retiradas durante o dia pelos soviéticos e colocadas novamente à noite pelos habitantes. Além de cruzes, há grandes crucifixos, imagens sacras e milhares de rosários levados pelos fiéis católicos. O local emana um ar fúnebre, que invoca intensamente a sensação de se estar num cemitério, que deixa muitas pessoas meio inseguras de dar uma volta por lá. Helltown, Ohio. Sempre quis conhecer uma cidade fantasma. Antigamente, a cidade chamava-se Boston Village. Por alguma misteriosa razão, o governo decidiu no início dos anos 70 transformar toda a região em um parque nacional, promovendo uma desapropriação em massa da cidade. O governo informou que as negociações teriam sido amigáveis, mas moradores disseram que lhes eram dadas 2 opções: ou vendem ou terão problemas. Assim, o governo comprou praticamente a cidade inteira, mas estranhamente o tal parque planejado nunca saiu do papel. Hoje, Helltown é uma cidade fantasma e lembra muito os cenários do filme Resident Evil. Para deixar a situação mais esquisita ainda, as estradas para lá são fechadas e com aviso de não ultrapasse. Nos anos 60, a cidade se tornou mundialmente conhecida por uma série de crimes macabros com cerca de 6 sacrifícios humanos jamais resolvidos. Um culto conhecido como Culto W foi investigado pelo desaparecimento de crianças e, ao entrar em confronto com o FBI, acabou com 14 de seus membros mortos. Um dos primeiros serial killers do país também morou lá, sendo responsável por 16 mortes. Como se não bastasse tudo isso, antigos moradores que foram removidos e até mesmo habitantes de cidades vizinhas contam que evitam ao máximo se aproximar de Helltown, devido ao grande número de avistamentos de criaturas estranhas nas florestas ao redor. Também há inúmeros relatos de assombrações e eventos paranormais por toda a cidade fantasma. Quem se arrisca a entrar lá são apenas os investigadores de sobrenatural. Alguns deles afirmam que um vazamento químico teria dado origem às criaturas mutantes, sendo que uma delas é apontada pela morte de um adolescente que entrou em Helltown em 2016. E aí, teria coragem de entrar lá? Leprosário de São Francisco do Sul, Brasil. Localizadas perto do porto da cidade estão as ruínas do antigo leprosário construído a mando do imperador Dom Pedro II. O local servia basicamente como um depósito para onde eram enviados os infectados pela lepra do Rio de Janeiro e do litoral catarinense. As pessoas ficavam em total isolamento até serem completamente consumidas pela doença. Depois de fechado o local, os moradores da região ficaram muitos anos sem se aproximar por medo de serem infectados. Hoje os arredores são habitados e existem relatos que afirmam o avistamento de espectros humanos se escondendo por detrás das colunas da construção. Além de serem ouvidos gritos de pedidos de ajuda, muitos murmúrios e lamentos. Quem se aventura por lá garante que a sensação de agonia e tristeza é imediata ao entrar no lugar. Capela dos Ossos, Portugal. Construída no século XVII em Évora, a igreja de São Francisco tem uma decoração no mínimo insana.
São cerca de 5.000 ossos decorando suas paredes e colunas. Composta de 3 naves com 18,70 metros de comprimento e 11 metros de largura, a Capela dos Ossos foi construída para lembrar as pessoas da brevidade da vida, mas também por uma questão de espaço. Na época, existiam 42 cemitérios ocupando um território imenso que a população queria usar para outros fins. Então, os esqueletos foram retirados e usados na construção e decoração da igreja. Será que alguém conseguia se concentrar mesmo na missa? Além dos ossos, havia 2 esqueletos inteiros pendurados por correntes, sendo um deles um de uma criança. É sério, gente, esqueletos pendurados por correntes. Isso era para ser uma igreja ou um show dos horrores? Ainda bem que alguém percebeu que isso já era um pouco demais da conta e os esqueletos foram retirados. Além de todo o clima assustador do local, há um singelo lembrete escrito na entrada: "Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos." Eu, hein? Ponte de Overtown, Escócia. Construída a mando de Lord Overtown, a bela ponte de estilo clássico foi concluída em 1895. Cercada por uma densa floresta e composta por 3 arcos, a ponte se eleva a 15 metros de altura. A fama macabra e aterrorizante do local se dá pelo fato de um assassinato já ter sido cometido na ponte e também uma tentativa de suicídio humano. Mas como assim suicídio humano? Estranhamente, ao longo da história, cerca de 300 cães saltaram da ponte de forma inexplicável e por volta de 50 morreram na queda. Há relatos de que alguns cães, ao sobreviverem, voltavam para a ponte para saltar novamente. A teoria predominante é de que a ponte seja assombrada e os fantasmas que habitam lá não gostem nada dos animais. Alguns donos que ainda se arriscam a passear pela ponte os levam bem presos em suas guias. Existe até mesmo um aviso lembrando aos donos que não passem por ali com seus cachorros sem estarem na coleira. Mas mesmo assim, quando eles chegam lá, ficam num total estado de histeria. O que levaria a esse comportamento? Será que os cachorros conseguem enxergar algo que nós, seres humanos, não vemos? Totalmente sinistros esses lugares, não achou? Se você tivesse a oportunidade, iria em qual deles? Tem que ser muito corajoso, não é? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos, tá bem? Por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!